Bom, então estamos aqui em Paraty para mais uma entrevista, hoje em dose dupla. Oi pessoal, tudo bem? Sou Humberto, esse aqui é o canal Literário Primeira Prateleira e estamos aqui no sábado em Paraty, meu último dia aqui de flip, vou embora amanhã cedo e estou com a honra hoje de entrevistar os vencedores do Prêmio Sesc Literatura agora do ano de 2018, o Tobias Carvalho e a Juliana Leite. A honra é nossa, tá doido? Eu inclusive assisto o canal e gosto bastante. Assisto o canal também. Foi muito engraçado assim que saiu o resultado, eu fui procurar vocês no Facebook, né, pedi amizade. Já nos conhecíamos de Facebook todos, né? O Tobias, quando eu pedi amizade para ele falou: Humberto, que legal que você me contactou, porque eu já segui o canal, então a gente vai todo mundo se conhecendo, né, nesse meio, bem legal. Bom, eu queria então, começar, o Tobias ganhou o Prêmio Sesc na categoria de contos, né, com livro de contos, e a Juliana na categoria de romance. Eu queria começar a falar com vocês, vocês falarem um pouco da formação de vocês e como a escrita entrou na vida de vocês, né, e como é esse processo de preparar uma obra para concorrer num prêmio prestigiado como o Sesc. Então, quem quer começar? Bom, começo. Bom, eu faço Relações Internacionais, vou me formar agora no fim do ano. E eu comecei a fazer oficina quando eu tinha uns 17, foi mais ou menos quando eu comecei a escrever ficção a valer mesmo. E os contos foi que eu aprendi a me acostumar muito a escrever contos lá. Sim. E escrever toda semana e tudo mais. Então, em 2017 aconteceu de eu resolver que eu queria escrever um livro naquele ano, terminar um livro naquele ano, para de repente lançar em 2018. E o Prêmio Sesc acabou que ele foi, como eu não estava terminando o ano, eu não estava conseguindo terminar, eu usei o prêmio como prazo para terminar meu livro, mandei. Nem estava com muita expectativa de ganhar, na verdade, mas achei que eu ia publicar por uma editora pequena e tal. E foi só alegria a partir daí. Sim. Então você fez oficina literária, chegou a fazer com quem que você fez lá? Porque você é do Rio Grande do Sul, Porto Alegre mesmo. Tá? Eu sou de Porto Alegre, eu fiz oficina com o Pedro Gonzaga, basicamente o tempo todo, ia, voltava, não sei o quê. Tá. E me ajudou muito, a começar a conhecer gente, trocar e tal. Sim. E esse negócio, é engraçado esse negócio que você falou do prazo, né, e se balizar para ir para fazer o livro, que é mais ou menos a história do João Meirelles, do que ganhou ano passado também na categoria de contos, né? Ele tem uma ONG e sempre escreveu projetos para pedir dinheiro, e aí ele ficou sabendo que tinha o Prêmio Sesc, tá bom, vou escrever um livro pro Prêmio Sesc, escreveu e ganhou também, então é muito doido na verdade, eu fiquei sabendo do Prêmio Sesc há alguns anos atrás, porque um amigo meu me falou, ele falou inclusive da Luísa Geisler, que ganhou quando tinha 19 anos, faz um tempo já, e disse, essa menina é demais, isso aqui. Eu fiquei com aquilo na cabeça, pois imagina ganhar um prêmio assim novo. E eu comecei a escrever meu livro porque eu li um livro do Daniel Galera chamado Dentes Guardados, que era um livro de contos que eu sabia que ele tinha publicado com 21 anos. Eu achei, nossa, 21 anos, que legal, tenho 20 anos, eu vou fazer 21, cara, vou publicar com 21. Daí vai ser com 22. A culpa 22, é do Galera, né? então estabeleceu ali o... a culpa do Galera, a Galera foi jurado, então tudo... Olha só, e agora você é o segundo vencedor mais novo do Prêmio Sesc, né? É isso aí. Depois da Luísa, vem você agora aí na listinha. E você, Juliana, como que é a sua história? Eu sou formada em comunicação, ainda trabalho com comunicação até hoje. Tive 10 anos de uma carreira totalmente dedicada a trabalho de comunicação em agência, de comunicação e design. E aí a escrita pra mim era uma coisa meio diletante, sabe? Eu sempre que eu podia, eu escrevia. Só que pra mim era muito claro que tinha uma intensidade ali de entrega e de envolvimento e o prazer que aquilo me dava, que aquilo não ia ser uma coisa hobby, sabe? Que eu precisava, né, dar um pouco mais de protagonismo para aquilo na minha vida profissional. E aí, há 4 anos atrás, eu resolvi que eu ia, quando eu fiz 30, foi meio aquela virada assim de... Sabe quando tu pensa,
quando eu tiver 30 eu quero estar fazendo tais e tais coisas, né? Ou eu quero ser a pessoa tal. Para mim o 30 tinha um marco, assim. E aí eu tava lá com 29, quase 30, e começou a bater aquele pensamento de, e aí, você tá, né, fazendo o que você quer, você tá sendo a pessoa que você quer. Meio autoajuda isso, mas eu acho que é um pouco verdade. E aí, eu falei, vou fazer a tentativa, né? Pedi demissão de onde eu tava e tal, e comecei a me dedicar em paralelo, né? Mais ou menos 50% do tempo aos trabalhos com comunicação, que continuam sendo minha fonte de renda até hoje. E 50% do tempo para escrever. E aí foi aquela coisa meio, tá bom, mas e aí, como é que você escolhe um projeto para entrar e tal, não sei o quê. E fui procurar oficina, também para essa coisa de encontrar leitores. Eu tinha essa intuição já e de fato, para mim, a oficina era isso, sabe? De você ter a possibilidade de encontrar leitores que têm perspectivas muito diferentes do texto. E, de certa forma, a oficina chama a oficina de escrita, mas eu vejo muito como uma oficina de aprender a ler como um escritor, né? Olhar para o teu próprio texto com um certo distanciamento na medida do possível, para encontrar aqueles mecanismos de funcionamento do texto, que eu acho uma coisa bastante encantadora, assim, né? É muito interessante. E aí surgiu esse projeto, que é o livro, né, que o Entre as Mãos, que foi premiado no Sesc, muito assim, diferente da forma, né, final que ele tomou, com uma ideia ainda muito vaga, eu não sabia muito bem o que estava acontecendo ali. Mas é engraçado, né? Quando você cria tempo e espaço, sabe, na sua rotina, para encontrar os seus relevos, o que aquilo quer dizer para você mesmo. Eu vi a Sheilis Manioto dando uma entrevista e ela falou assim, o Desesterro é um livro que me ensinou as questões que eu estava querendo abordar, né? Eu tenho total empatia pelo que ela fala, sabe? De você, às vezes, começar a escrever algo e você não sabe muito bem que animal é aquele, você não sabe muito bem onde você está querendo chegar e talvez você não descubra, a não ser que você passe ali 50, 70 páginas tentando chegar em algo, né? E aí, de repente, você chega em algo, você tem que voltar as 70 páginas para falar, ok, agora eu entendi, volta e começa tudo de novo, né? Teve uma coisa de tentativa e erro ali que foi muito forte. Então, você estava falando de negócio de oficina literária, eu fiz oficina com o João Silvério Trevisan. Né? Que massa. E uma das coisas que ele falava assim, que a gente ia lá procurando ser um escritor melhor, mas que o objetivo dele era tornar a gente um leitor melhor. Que você aprendendo a analisar a leitura, né, de uma forma mais crítica, isso vai trazer melhores para a sua escrita. Então, todo mundo, né, a gente lia o texto de todo mundo e ele incitava a gente a meter o pau mesmo, cair matando em cima do texto dos outros. E isso é um processo de aprendizado para os dois lados, né? E ainda mais para quem está começando, né, essa leitura que você falou, essa leitura né, de várias perspectivas diferentes, nossa, muda muito, né? E faz a gente crescer muito, né? Um escritor, de uma certa forma, precisa de um acúmulo de leituras para que essa experiência de estar diante de um livro se forme, sabe? Eu acho que tu juntar todas essas humanidades para fazer a tua visão de uma coisa é uma coisa muito legal, né? Tipo, é um baita de um privilégio, de uma certa forma. Eu acho que isso passa muito pelo meu livro. Acho que as coisas, ele tem isso, tem muito essa coisa de a literatura para catarse. Acho que muitos dos contos começaram com eu usar a escrita como terapia e tentar juntar pontas de seres humanos diversos, assim. O Trevisan, ele toda semana ele chegava pra gente, começava o nosso encontro, ele perguntando pra gente os momentos poéticos da semana. Então, ali durante a semana o escritor, que é como um reciclador você pega o que os outros estão jogando fora ali no dia a dia e para transformar aquilo, né, em alguma coisa, o que as pessoas estão jogando fora, você pega e cria uma obra. Então, o que a gente tinha percebido naquela semana disso. Então, é bem isso que você... Eu fiz uma oficina com o Rubens Figueiredo, maravilhosa oficina. Foi uma pena que foi curta, assim, uma oficina de 4 meses. E ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, que ele disse assim,
que na concepção dele não dava para você sentar, ele não conseguia pensar numa literatura em que você sentasse e imediatamente você tivesse ali todo o material, sabe? É como se tudo já tivesse mobilizado na sua cabeça e bastasse que você estivesse diante do computador para escrever. E aí ele dizia assim, você escreve algo que te ocorreu, que você percebeu, uma cena, algumas páginas e tal, fecha aquilo e vai viver. Vai viver a sua vida, vai fazer seus trabalhos, vai cumprir seus compromissos, fazer as outras coisas, dizendo no seguinte aspecto, que a voltagem do cotidiano, né, a voltagem de vida real, era o que deveria alimentar aquela coisa que está nascendo ali, né, e não tanto uma voltagem psicológica, né, ou de ensimesmamento mesmo, sabe? Sim. Que é um risco que a gente corre, né? Você passa tanto tempo ali sentado escrevendo aquilo, que corre um grande risco de você ser autorreferente, né? Sim, mas eu concordo muito, assim, eu acho que o processo criativo, principalmente, bom, o meu pelo menos, ele passa muito por isso de tu viver e encontrar soluções para aquelas perguntas que tu tá se fazendo enquanto tu escreve. Sim. Daqui a pouco tu fala com alguém, tu tá andando ali, tu vê um negócio que tu pensa, não, tá, é isso daqui, sabe? Isso é muito legal também. Bom, eu queria até aproveitar que você falou esse negócio de que todo escritor é um leitor, vou até inverter a ordem aqui das perguntas que eu tinha proposto e perguntar para vocês, assim, é lógico que a gente tem que ser um leitor e de tudo, mas eu acho que para quem está escrevendo literatura brasileira contemporânea, você lê os seus pares, você lê os brasileiros contemporâneos, também é muito importante, né? E hoje existe gente que quer ser escritor sem ler. Fala, não, eu já peguei gente em oficina que falou assim, não, eu não gosto de ler, mas eu só gosto de escrever. E é impossível, porque aí o cara escreve um negócio, a gente está escrevendo a 8ª maravilha do mundo e que já 10 mil pessoas já fizeram a mesma coisa, acharam que estava escrevendo aquela grande obra, né? Então, o que vocês têm lido de literatura brasileira contemporânea, o que vocês gostam, marcou vocês, né, como escritores que marcam vocês, que influenciaram vocês e contemporâneos de uma maneira geral, o que vocês têm lido? Vou fazer um recorte grande do contemporâneo, okay, né? Bom, claro que tem uma lista enorme de mulheres que são, né, muito importantes para mim, tanto pela forma, pela escrita, quanto pela sensibilidade também, assim, que elas abordam na obra. Então, claro, Clarice, Hilda, né, aproveitando que a gente está na Flip para falar da Hilda, Lígia, Elvira Vinha, né, Adriana Lisboa, que eu fiz a oficina dela também. Ultimamente eu tenho lido muito a Dulce Maria Cardoso, que eu estou assim, absolutamente espantada com a obra dela. Cada livro é um bicho assim de muito diferente um livro do outro. Eu admiro muito isso, assim, de você se impor certos riscos, sabe? De cada livro ser uma coisa, uma pedreira para subir, sabe? Eu acho isso interessante, uma perspectiva interessante. E entre os homens eu tenho paixão pelo Raduan, né? O Menina a Caminho foi um livro que eu li, sei lá, ali no final da adolescência, com 17, 18 anos. E eu fiquei fascinada por aquela história que é tão simples e tão cheia de complexidades humanas ali dentro, né? E para citar um gringo, acho que eu citaria o Beckett, porque quando eu li aquela trilogia do pós-guerra ali do Beckett, eu meio que olhei algo que eu falei, nossa, então é possível que a literatura também seja, né, esse meter a mão no texto dessa forma. Sim. Acho que é isso. Nossa, que legal. E você falou do Raduan, eu acabei de fazer vídeo sobre o Lavoura Arcaica, acabei de ler. Queria pegar aquele primeiro capítulo, assim, pôr num quadro, escrever ele na parede, pichar ele aqui, pegar essa igreja aqui, escrever ele inteiro aqui, porque é um negócio, obra-prima ali, né? É um negócio, um texto primoroso. E você, Tobias? Bom, eu acho que eu vou fazer uma lista bem mais sucinta do que Desculpa, da Juliana. Não foi. E também ela foi tirando nomes disponíveis, né? Ela já citou um monte.
Não, eu queria falar uma leitura que me marcou muito quando eu estava no fim da adolescência, assim, eu li por causa do vestibular. Sim. Foi o A Educação pela Pedra, do João Cabral de Melo Neto, que eu li, assim, é um livro curto, mas muito denso. Eu li em 2 horas, e daí eu terminei aquilo e eu falei, não, pera. Daí eu li de novo, e demorei bastante para ler, assim, e aquilo, ver as aulas sobre aquilo depois, me deixou muito animado, assim, muito, nossa, tá bom, eu preciso fazer alguma coisa com isso daqui. E, enfim, é um livraço. Depois, eu acho que de contemporâneos, eu gosto muito do Daniel Galera e do Michel Laube. Eles dois têm um certo vigor, assim, que eu busco e que eu gosto bastante. E acho que pro meu livro, uma grande influência, agora falando de um gringo, para estragar um pouco o negócio, foi o Carver, o Raymond Carver. Porque ressignificou muito a maneira como eu penso os meus contos, e eu acho que foi uma influência bem legal, assim. Muito bom, nós tem ótimas recomendações. Bom, e aí o Henrique sempre fala, né, de como o Henrique Rodrigues, do Sesc, responsável pelo Prêmio Sesc, de como as ligações que ele faz para os ganhadores para dar notícia que a pessoa ganhou o prêmio, né? Então eu queria saber de vocês como que vocês receberam a notícia, porque assim, é um prêmio muito concorrido, né? Então, e o nível, eu acho, tem ficado cada vez mais alto. Eu lembro do ano passado, a Andrea Del Fuego, que foi uma das juradas, né? E ela falou que tinha um livro ali que era de uma... Depois ela ficou sabendo, porque tudo é com pseudônimo, então na hora ela não sabia. Ela sabe que era de uma moça que o livro era maravilhoso. Não foi o livro que ganhou, mas ela chegou pro pessoal e disse: me dá o contato dela, que eu quero escrever para ela e falar para ela: olha, você não ganhou, mas seu livro é maravilhoso, você vai conseguir publicar, fica... Então a Andrea, eu adoro a Andrea, eu fiz oficina com ela também, assim, uma oficina curta, assim, só de 4 dias, assim, 4 sábados, mas sempre que eu encontro ela, acho ela cada vez gosto mais dela, assim, uma das minhas escritoras que eu mais gosto. Então eu queria saber de vocês como foi essa emoção de receber essa notícia e ganhar o prêmio. Cara, pra mim, eu tava em casa, era Dia dos Namorados, eu tava, sei lá, era de manhã, tinha voltado da academia, tava no computador, assim, tranquilo. E daí, meu celular tava no silencioso, o Fred do Sesc me chamou pelo Facebook e ele disse: atende o celular, não sei o que. Eu atendi, eu tava em casa com a minha mãe, assim, e eu não sabia direito o que falar, eu tava eufórico, pulando, mas eu tava tentando explicar pra ela quão legal era esse prêmio. E, nossa, eu liguei para as pessoas que mais tinham a ver com o meu projeto, assim, que me ajudaram, e foi um momento bem especial que parece que tá se prolongando, na verdade, por mais tempo, né? É uma vibração longa, né? E o Fred falou que dava pra ouvir você pulando. Então, teve isso. Comemoração, a gente não consegue falar nada, mas estava lá pulando. Nossa, sem palavras. E você, então, Juliana? pra mim, eu tinha acabado de voltar de uma reunião, acho. Sim. De trabalho. Foi muito curioso, porque uma semana antes eu tinha saído para tomar um café com o Carlos Eduardo Pereira. Sim. Escritor, que eu já resenhei o livro dele aqui, deixa eu para vocês verem. Maravilhoso o livro do Carlos, Enquanto os Dentes. Que é um grande amigo e tal, a gente estava tomando um café e aí ele falou: bom, e aí, o que você vai fazer com o seu livro? E eu estava trabalhando já no Romance Novo. E aí eu falei: não sei bem, vamos ver o que vai acontecer e tal. E aí ele falou: e o Sesc? Aí eu falei: não, imagina, a essa altura quem ganhou já sabe, né? Tava lá, sei lá, dia 5 de junho, por aí. Ele falou: eu também acho que a essa altura quem ganhou já sabe, e beleza, né? Vamos, toca pra frente, continua escrevendo o Romance Novo e tal. E aí no dia eu tinha ido pra uma reunião, quando eu tava voltando, né? Eu trabalho em home office, quando eu tava voltando pra casa, no carro, eu tive uma ideia de algo que precisava ser resolvido no Romance Novo, e corri para casa para não perder a ideia. Entrei logo no escritório, largando a bolsa e tal, para abrir o computador e anotar o que eu tinha que anotar. E eu trabalho num cômodo da casa que não pega telefone, não pega celular, não pega telefone fixo, nada. E aí eu tava ali fazendo aquela anotação e o telefone tocou. E aquilo foi a coisa mais estranha, porque, né,
telefone simplesmente não toca. E aí eu atendi sabendo que assim, vai cair, não vai dar pra ouvir a pessoa e tal, naquela coisa. Falei, alô, aí ele falou, oi, eu Henrique Rodrigues, do Sesc. Muda. Eu não conseguia nem assim, o coração já começou a bater forte e tal. E aí, mas ele me cozinhou uns 15 minutos, sabe? Que tortura. Falando, nós temos tantos amigos em comum no Facebook. E o seu mestrado, você pesquisou os booktubers e tal. Eu lembro que você postou algo no Facebook sobre isso. E daí me cozinhou. Eu, Jesus amado, será que esse homem me ligou pra falar do meu mestrado? Não tô acreditando nisso e tal, aquela coração na boca. Os avisos foram que nem os nossos livros, né? O meu, assim, curto e grosso. E o teu foi, assim, cozinhando o negócio. Exatamente. E aí ele falou, então, tô te ligando porque você se inscreveu no Prêmio Sesc, né? Aí eu já fiquei muda. Aí eu não conseguia abrir a boca pra interagir com ele. Ele falou, eu tô te ligando porque você ganhou. E aí eu tive, sabe aquelas cenas de... Tava falando isso pro Tobias, assim... Uma cena horrorosa para uma escritora fazer analogia, mas vamos nessa. Aquelas coisas de filme que tem aquelas nuvens enormes que de repente são sugadas para um centro, assim, sabe, de gravidade. Parecia que os últimos 4 anos escrevendo o livro tinham sido sugados para aquela fala ali do Henrique, sabe, de falar, então você ganhou. E aí eu fiquei completamente muda e eu falei para ele, Henrique, eu não sei nem o que dizer, assim, eu acho que eu tinha umas 50 perguntas para te fazer que eu absolutamente não sei quais são. Em algum momento a gente vai voltar a se falar. Ele falou, é normal e tal, não sei o quê. E aí já comecei a tremer e tal, e dava vontade de sair gritando e não podia ainda, né, porque você tinha que, né, manter uma ainda... pose, né? Não podia contar pra ninguém, imagina, eu queria ligar pra minha mãe, eu queria ligar pra minha avó, eu queria ligar pra todo mundo, né, pra avisar. Ele falou, não... Segura, espera um pouco e tal. E foi incrível. Nossa, que legal. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, então, o título do livro de vocês, o que é o livro. Acho que sai normalmente por volta de novembro, né? Que vai sair. Provavelmente a gente se encontra lá no lançamento. Mas queria que vocês falassem, então, o título e um pouco, que o seu é de contos, mas a temática, se você tem um eixo central nos contos e você do seu romance, do que esse livro vai tratar, que eu já estou tão curioso para ler, que o Tobias falou que leu e que achou uma coisa de outro mundo. Cara, eu já vi de vários escritores que eu encontrei aqui, que já vieram me falar, nossa, o livro da Juliana é um negócio. Pô, que legal. O livro da Juliana é um negócio. Eu tô assim... O livro do Tobias não é só uma coisa. O livro do Tobias são muitas coisas. Então, tu vê. Então, o que são essas muitas coisas, Tobias? O meu livro se chama As Coisas, pra quem não entendeu, trocadilho. E ele é um livro de 25 contos, narrativas em geral mais curtas, mas que tem uma certa unidade, porque eles falam muito sobre juventude, sobre homossexualidade, sobre algumas faltas da experiência que precisam de uma certa resolução. Eu acho que, é um livro que tem um arco narrativo e um personagem que está lá em vários contos, mas ele é muito sobre as coisas. É tão difícil, né, falar sobre o próprio livro, né? E é um negócio que você vai dar muitas entrevistas, vai ficar rodando, por exemplo, e você vai aprimorando isso daí, você vai criando uma coisa. Que eu estou escrevendo romance, quando eu comecei a contar, eu vi que eu não tinha a menor ideia, assim, que eu contava e falava, puta, vão achar que é uma bosta pelo jeito que eu estou contando. Tá muito ruim. Aí agora, assim, que já faz, eu tô nesse processo de escrita já há 1 ano e meio, um ano. Já consegue falar então, aí aqui na Flip que eu andei contando, eu estava falando com o Mário Rodrigues, com a Lemota, e eu contei, a Lemota falou, eu quero ler seu livro. Então já está melhorando o meu discurso. Conta. Porque não, depois, aí outro vídeo. Poxa! Hoje é de vocês são a estrela aqui, não vão desviar o assunto pra mim, depois eu te conto em off. Então, vamos falar do seu. Então, o romance se chama Entre as Mãos. Ele conta a história de uma mulher, uma tecelã, que está ali cumprindo a rotina cotidiana dela, indo para o trabalho, e ela sofre um acidente muito, muito forte, muito brutal, que deixa ela em coma. E aí ela acorda desse coma precisando reaprender a falar e precisando saber como é que se convive com um corpo reconstituído, né? Ela tem alguns impactos de
gravidades diferentes ali, ela vai precisar aprender a como conviver com esse corpo. E aí o livro faz uma espécie de expansão do tempo, assim, vai ao passado e ao futuro desse acidente como um marco central, para pensar. É engraçado você falando essa coisa das perguntas que a gente se faz, né, quando tá pensando na estrutura de um livro, e a pergunta que eu me fazia era, se for possível você lidar com tragédias pessoais ou tragédias coletivas, né, a partir das mãos, se for possível lidar com isso a partir das mãos, pensando que essa mulher é uma tecelã, como que isso aconteceria, né? Como que é possível, por exemplo, você acordar no dia seguinte a uma tragédia pessoal? O que se faz no dia seguinte de uma tragédia pessoal, sabe? E acho que o livro tem um certo espelhamento de tentativa de resposta a essa pergunta, de pensar num heroísmo humano pequeno, aquele pequeno heroísmo humano que faz você viver uma grande tragédia, acordar no dia seguinte, e o que você precisa fazer é passar o café, sabe? E varrer a casa e pensar na conta que você tem que pagar, e isso como um grande heroísmo dentro da nossa estrutura, né? Super falha e humana e tal. Pra mim, eu vejo o livro hoje, que eu já terminei de escrever há um tempo, e olho pra ele, né, enquanto eu estava escrevendo, eu não tinha a menor ideia de que era isso que eu estava fazendo. Mas hoje, olhando pra ele, eu acho que é um livro que é uma espécie de tributo ao cotidiano, sabe? Como quase como uma solução para as nossas faltas e para as coisas que vão continuar faltando mesmo depois que você soluciona. E acho que é isso. Nossa, acho que você já está sabendo falar muito bem do que é. Já deu vontade de ler, tá? Pô, que bom. Já está conseguindo vender bem o peixe aí. Que baita tributo, hein? Você acha um baita tributo? Eu acho um baita tributo. Então, eu queria falar uma coisa sobre o teu livro. Porque quando eu recebi, a gente trocou, né, os originais assim que a gente começou a se falar e tal. E aí eu abri aquele arquivo e tava lá, as coisas. E aí eu olhei aquilo e falei, gente, que coragem, né? Que coragem você começar dar uma alcunha pro livro de algo que não é nada, né? Eu falei isso pro Tobias, eu acho o livro do Tobias tem um lance muito legal, que é assim, a gente vai tratar aqui sobre coisas inexplicáveis, sobre muitas coisas que a gente não compreende e que a gente vai continuar chamando de coisa porque não tem nome, né? E ele fala assim, sempre você fala que é um livro que trata a juventude, né? Que fala das coisas que são do agora, ele trata de aplicativos, por exemplo, de relacionamento, e ao mesmo tempo ele trata de grandes questões da humanidade ali, sabe? Relação com pai e com mãe, amor, descoberta do amor, formação do sujeito, tem tantas coisas grandes embutidas ali, e tratando na maior humildade como coisa, sabe? Como aquela coisa ali que é possível você tocar e aí a partir dela você consegue dizer algo, sabe? Fiquei com vontade de ler meu livro. Então isso é uma coisa que a gente deu uma pausa aí, que o Tobias falou, de como é bom um poder falar do livro do outro, né? Porque você fica menos, assim, como você não pode falar, não vou ficar, tem vergonha de ficar falando bem do meu próprio livro, sim, mas um falar, ouvir o outro falar, fica sim, um negócio bem mais, né? E que chama mais atenção mesmo. Sempre, o que eu falei, né? Eu ouvindo as pessoas falando do livro de vocês, já meu olhinho já começou a brilhar, falei, isso aí tem legal, coisa boa por aí. Então a minha ideia depois, os livros vão ser lançados em novembro, a gente vai curtindo essa expectativa, e aí a ideia é pôr os livros de vocês para a gente ler no meu clube de literatura brasileira contemporânea. Que massa! Que aí a gente vai ler em grupo. E aí eu chamo, fazer que eu fiz com o Zé Almeida. O Zé Almeida, para ele foi importante, porque a gente leu o livro dele em grupo,
E aí eu pus um post, a gente fez um post no Facebook que os leitores podiam falar diretamente com ele e ter essa conversa. Então foi a primeira experiência que ele teve de ver essas interpretações diferentes e o que pessoas do Brasil inteiro, das mais diferentes formações, tiveram sobre o livro dele. E isso serviu muito para ele depois, quando ele foi fazer todo esse circuito do SESC, porque ele já sabia o que podia vir, o que podia e as interpretações. Vai ser um baita prazer. Então a gente vai conversando, Obrigada, vai se falando. Viu? Foi muito legal, adorei o papo. E o vídeo vai ficar grande, mas está maravilhoso. E é isso que importa. Tomara. Então tá bom. Tchau pra vocês, até mais. Tchau, gente. Beijo.